Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje para começarmos os estudos sobre a pessoa jurídica. Certamente vocês já ouviram falar que o ser humano é uma criatura que não gosta de viver sozinho. Desde que cá estamos no planeta Terra, nós gostamos de nos relacionar com outros seres da mesma espécie que a gente. E desde os tempos mais primitivos, o ser humano vive em bandos, vive em grupos, né? Lá no início para manter a sua subsistência, para manter a sua sobrevivência, caçando e se protegendo, e depois criando aí instituições, criando organizações um pouquinho mais elaboradas, né? E nesse cenário, nesse contexto, evoluindo historicamente, o ser humano criou a família, criou uma comunidade, criou a igreja e vários grupos humanos para alcançar alguma finalidade. E também no campo econômico e produtivo, a organização humana em grupos se mostrou indispensável para a realização de fins comuns e para o aumento da produção. E dessa forma foram surgindo, pequenas indústrias, pequenas empresas que foram evoluindo e chegando até o patamar que conhecemos hoje aí de grandes empresas, grandes multinacionais, né? Dada a relevância que este grupo passou a exercer na economia e na sociedade, o direito não pôde se abster de regulamentá-lo. O direito enxergou então a necessidade de criação, instituição, regulamentação da pessoa jurídica, já que se ela existia na prática e tinha uma atuação importante, ela precisava ser regulamentada. E assim então que surge a pessoa jurídica para o direito. Eu trago para vocês um conceito do Gagliano sobre pessoa jurídica. Diz o autor o seguinte: pessoa jurídica é o grupo humano criado na forma da lei e dotado de personalidade jurídica própria para a realização de fins comuns. Ou seja, o que é a pessoa jurídica? É um grupo de pessoas que se reúne de acordo com a legislação, ou seja, observando a legislação para realizar algum fim comum. Então, para que eu tenha uma pessoa jurídica, eu preciso ter um grupo humano unido na forma da lei para a realização de algum fim. Eu vou falar mais adiante aí sobre os pressupostos, mas eu gostaria também de explicar para vocês, de trazer para vocês as teorias explicativas sobre a pessoa jurídica, porque o Instituto da Pessoa Jurídica, tal qual conhecemos hoje, passou por uma evolução histórica e uma transformação até que pudesse ser regulamentado e chegasse ao nível de maturidade jurídica que tem hoje, digamos assim, né? Então, veja, hoje a pessoa jurídica ela é dotada de autonomia financeira, pessoal e patrimonial. Significa que se duas ou mais pessoas se reúnem para criar uma pessoa jurídica, esta pessoa jurídica, uma vez criada, uma vez estabelecida, ela tem autonomia financeira e patrimonial, de modo que é como se eu tivesse uma terceira pessoa. Então, se duas pessoas se juntam para criar uma pessoa jurídica, esta pessoa jurídica é, para o direito, uma terceira pessoa que tem autonomia em seus negócios, autonomia em suas relações jurídicas e autonomia financeira, que não se mistura, não se confunde com a pessoa dos sócios, ok? E aí as teorias que surgiram para explicar isto foram as seguintes. As primeiras teorias eram as negativistas, tá? Que negavam a existência da pessoa jurídica, falavam, olha, nós não vamos regulamentar, nós vamos tratar da pessoa natural apenas e não nos interessa aqui a existência de grupos, de regulamentar direitos desses grupos. Só que, como eu disse a vocês, a pessoa jurídica foi assumindo tamanha relevância no mercado, na sociedade, na economia, que essas teorias sucumbiram e deram espaço, então, às teorias afirmativas. Por que essas teorias são chamadas de afirmativas? Porque elas afirmam a existência e a personificação da pessoa jurídica. As três teorias afirmativas que nós temos são as seguintes. A primeira delas, teoria da ficção. A teoria da ficção me diz o seguinte: olha, a pessoa jurídica nada mais é do que uma ficção, uma criação do direito. Ela só existe porque o direito regulamenta. Se não tiver regulamentação jurídica, ela não existe. A crítica que se fez a essa teoria era a seguinte: bem, a gente sabe que o Estado é uma pessoa jurídica. E se é a lei, é o Estado que regulamenta uma pessoa jurídica, né? Se a pessoa jurídica é uma mera criação da lei, quem é que foi que criou o Estado? E aí eu entro naquela aquela pergunta, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Ora, se o Estado, através das suas leis, cria a pessoa jurídica e ela é uma absoluta ficção, quem é que foi que criou o Estado, então? Ele também é uma ficção, né? Então, essa teoria sucumbiu e deu lugar à teoria da realidade objetiva, ou teoria organicista. O que dizia essa teoria? Não, a pessoa jurídica é uma pessoa que tem existência quase que orgânica, tal qual eu e você temos.
Todavia, qual foi a crítica, então, a essa doutrina, a essa teoria? É fato que a pessoa jurídica, embora aí demande regulamentação, regularização e personificação, a personalidade dela é diferente da sua, é diferente da minha. Nós somos organismos vivos com demandas, com necessidades totalmente diferentes da pessoa jurídica e eu não posso comparar. Surge então a teoria da realidade técnica. A teoria da realidade técnica é um meio termo entre as duas. Ela diz o seguinte: nem 8 nem 80. Nem é uma mera ficção, ou seja, a pessoa jurídica não é só uma ficção do jurídica, também ela não é um organismo vivo próprio e independente do Estado. Ou seja, ela diz o seguinte: para que eu tenha uma pessoa jurídica, eu preciso ter um grupo humano que existe independentemente da regulamentação do Estado. Todavia, para que ela tenha personalidade jurídica e para que ela seja reconhecida como pessoa, é necessário que ela obedeça a certos ditames legais, que ela observe procedimentos legais e que ela se adeque à lei. Parece-nos que a teoria adotada pelo Código Civil é esta terceira teoria, da realidade técnica, pois ela reconhece a existência e a relevância dos grupos humanos independentemente da sua autorização e da sua legalização pelo Estado. Todavia, para que este grupo humano tenha direitos próprios, para que ele tenha existência, tenha direitos e deveres reconhecidos, ela tem que se adequar aos procedimentos legais, ela tem que observar a lei para que, enfim, então, adquira personalidade jurídica, tá certo? Vamos falar, então, sobre os pressupostos de existência da pessoa jurídica. O primeiro deles é a vontade humana criadora. Isso significa que, para que eu tenha uma pessoa jurídica, as pessoas precisam ter vontade de se unir, vontade de se associar. Tem uma expressãozinha do latim que chama-se affectus societatis, feição de sócio. As pessoas têm que querer, né? Tem que ter a vontade humana de criar uma pessoa jurídica. O segundo pressuposto, o segundo requisito é a observância das condições legais para a sua instituição. Ou seja, não basta que eu tenha um grupo humano, este grupo humano, para que venha se tornar uma pessoa jurídica, ele tem que observar um procedimento, ele tem que se adequar à lei. E aí, o que a lei exige, então, para que eu tenha uma pessoa jurídica? Ela exige que eu tenha um ato constitutivo, que pode ser um estatuto ou contrato social, que falaremos nas próximas aulas, e este estatuto ou contrato social precisa estar devidamente registrado no órgão competente. Então, qual é o procedimento legal exigido para a criação de uma pessoa jurídica? Que ela tenha um ato constitutivo devidamente registrado, ok? E o terceiro requisito é a licitude do objeto. Significa que eu só posso ter uma pessoa jurídica que tenha uma finalidade lícita, considerando que pessoa jurídica é um grupo humano criado na forma da lei para a realização de alguma finalidade, é exigível que esta finalidade seja lícita, obviamente, né? E aí vocês podem pensar, mas professora, e as organizações criminosas? Existem? Claro que existem, só que elas jamais serão pessoas jurídicas. São um grupo humano, mas não é constituído na forma da lei, né? Então jamais adquirirão personalidade jurídica, muito embora esses grupos existam e tenham inclusive força na sociedade. E por fim, vamos falar agora do surgimento da pessoa jurídica. Quando é que surge? Quando será que nasce a pessoa jurídica? Tem um brocado jurídico que diz o seguinte: a pessoa natural eu registro porque ela nasce. Já a pessoa jurídica, ela nasce porque eu registro. Em outras palavras, né, a pessoa jurídica surge, então passa a ter existência, ela nasce com o seu registro no órgão competente. E é isso que está disposto no artigo 45 do Código Civil. Tá bem? No artigo 46, a gente tem os requisitos obrigatórios que devem constar lá no ato constitutivo que será levado a registro. Eu costumo brincar com os alunos que o artigo 46 traz uma receita de bolo, uma receitinha de como criar um ato constitutivo de uma pessoa jurídica. E lá eu encontro os elementos obrigatórios. Cito alguns aqui para vocês, né? O nome desta pessoa jurídica, quem são os membros, qual será a sua sede, qual será o seu objetivo, né, o seu objeto, como se fará a sua administração. Enfim, o artigo 46 traz todos os elementos necessários para o ato constitutivo da pessoa jurídica. Ok, gente? Vamos prosseguir nas próximas aulas, então, falando sobre pessoa jurídica e eu encontro vocês lá. Até mais!